Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar concentração de soluções. Esse é um assunto assim muito importante da química, então eu quero que você preste muita atenção, porque isso aqui vai ser valioso para você fazer um vestibular, um Enem, ou, né, se você tiver o interesse de fazer um curso na área da saúde ou na área das ciências de forma geral, você vai precisar muito desse conteúdo, por causa da aplicabilidade e da importância mesmo. Veja, então aqui, né, inicialmente a gente está jogando um pigmento na água, ele está se dissolvendo, provavelmente ele vai se dissolver até o final, mas é, concentração de soluções, né, misturas homogêneas, são situações que vão acontecer no nosso dia corriqueiro, nossa vida. Eu vou mostrar vários exemplos agora e depois a gente vai sistematizar esses conhecimentos que já fazem parte da nossa vida de acordo com a ótica, o prisma da ciência da química. Então, vamos lá. Bom, só para a gente relembrar, então, se você tiver um copo d'água, né, e jogar um corante para ficar uma água bonitinha, colorida, a gente no final vai obter, né, com a dissolução desse corante na água, uma mistura onde você não consegue, né, você vai ter uma água colorida, vermelha, você não consegue mais distinguir aonde está a água e aonde está o pigmento. Você só vê um único aspecto, né? A gente vai chamar isso de uma única fase. Então, neste caso, a água é o solvente, né? Ou seja, aquele que dissolve o meu corante. O meu corante é o soluto, é aquele que é dissolvido na água. E o produto final, ou seja, essa mistura homogênea, onde você não sabe mais distinguir com o seu olho aonde está a água e o corante, eu vou chamar de solução. Então, a palavra solução na química, ela representa uma mistura homogênea. É claro que no português, a palavra solução, ele serve também, né, para outros sentidos. Por exemplo, solução de um problema, né? Agora, na química, a gente vai ter uma ampliação do uso da palavra solução para também misturas homogêneas. Bom, então, é importante a gente lembrar de um processo que é o seguinte. Se eu tiver um copo, né, um becker, e adicionar água e jogar um pouquinho de açúcar lá no fundinho, e nem vou mexer, eu sei que o açúcar é solúvel na água, eu joguei um pouquinho, e aí eu estou representando as partículas de açúcar como essas bolinhas, né? Então, se eu deixar o copo paradinho, eu vou perceber que ao longo de um tempo, aquele açúcar que está no fundo do copo, ele começa a se dispersar. Então, as partículas de açúcar começam a se dissolver na água do copo, né? Então, aqui nesse estado intermediário, ainda tem um pouquinho de açúcar no fundo, mas uma boa parte já se dissolveu. Depois de um tempo, mesmo sem mexer essa mistura, você vai perceber que você já não enxerga mais o açúcar no fundo do copo. Por quê? Porque ele está dissolvido na água. Então, isso é um processo físico-químico natural e esse processo de dissolução que vai acontecendo de forma espontânea, pelo simples fato do açúcar, que é solúvel em água, estar em contato com a água, mesmo que você não mexa essa mistura, ele vai se misturando por causa das interações que ele tem com a água. No final, você vê partículas de açúcar totalmente misturadas nesse corpo de água, neste copo. A gente chama esse processo de difusão simples. Então, a difusão simples é a dissolução, né, de um soluto, num solvente, nesse caso a água, de uma maneira gradual, aonde este soluto ele vai ocupando regiões de menor concentração de solvente. Esse é um fenômeno físico-químico observável, tá? E que tem uma relevância muito grande. Lembra no começo da aula que eu falei que você é interessado em estudar um curso, uma carreira da área da saúde, por exemplo, nutrição, medicina, enfermagem? Então, esse processo de difusão acontece dentro das células humanas e é importante, por exemplo, para a questão de medicamentos, para a questão nutricional, né? A chegada de nutrientes muitas vezes é pelo processo de difusão. E aí, por isso que é importante a gente estudar química, né? Pois bem, então, considerando esse conceito, né, existe um fenômeno chamado de difusão facilitada, onde, veja, ó,
Aqui eu tenho representado esse espaço, seria a minha corrente sanguínea. Aqui eu tenho nutrientes chegando da digestão, estão presentes na corrente sanguínea. Aqui eu tenho a célula, então este lado de dentro seria a célula. Esta camada de moléculas, né, é a membrana celular. E eu tenho aqui representado uma proteína, neste caso é uma proteína que forma um canal. Então, o que seria o processo de difusão? Os nutrientes que estão chegando da corrente sanguínea, eles estão presentes na corrente, mas eles estão escassos na célula. Essa proteína, ela favorece a passagem, né, porque ela tem um canal, ela favorece a passagem dos nutrientes que estão dissolvidos na corrente sanguínea e estão em maior concentração. Então, para uma região de menor concentração, né? Então, existe um gradiente de concentração, ou seja, aqui está mais concentrado e aqui está menos concentrado. E existe uma passagem dessas substâncias em direção à região de menor concentração dessas substâncias. Esse é um fenômeno físico-químico observável e que aparece dentro dos seres vivos. Então, aqui tem maior concentração, aqui menor, e os nutrientes passam por este canal, naquilo que a gente chama de um transporte de nutrientes, chamado de difusão facilitada. Alguns carboidratos, vitaminas, aminoácidos e sais minerais podem entrar na sua célula, nutrindo a célula através desse fenômeno. E é um fenômeno que a gente aprende na química. Pois bem, quando a gente fala de concentração, não é só em relação à saúde, né, o estudo da biologia celular que a gente encontra no conceito de concentração de soluções. Mas também, por exemplo, em coisas práticas, né, por exemplo, teor de álcool. Este álcool aqui, ele está com uma representação de álcool 70%. E este outro está com uma representação de álcool 46 graus. Então, veja, tanto 70% quanto 46 graus são representações do teor de álcool, né? Essas misturas. Então, elas têm água e álcool, mas, basicamente, o 70% vai ter 70% de álcool e o 46% vai ter 46% de álcool. Ou seja, este álcool 70 é mais forte, ele tem um teor de álcool maior em relação à água. Então, é por isso que a gente usa, né, no caso da pandemia, para desinfecção, a gente usa o álcool 70 e não o álcool 46, porque a gente precisa de uma concentração de álcool maior no produto para poder higienizar as mãos, tá bom? Bom, a gente também tem esse entendimento da concentração, teor das substâncias, nas bebidas, por exemplo, na legislação brasileira, todas as bebidas alcoólicas, elas precisam ter referenciada no rótulo o teor alcoólico. Então, por exemplo, no vinho, né, você pode encontrar lá um valor de 12% VOL, 12% em volume, e isso aqui representa, né, na verdade, um teor, uma concentração de álcool nesse vinho. Portanto, uma bebida que tiver lá 51% de volume, representa um teor maior de álcool, né? Só lembrando, gente, não bebam, que beber faz mal para a saúde. Mas, vamos lá. Então, existe também produtos que são concentrados, né? Você pode ir no mercado e encontrar esse tipo de amaciante, está escrito amaciante concentrado, rende até 2 litros, né? Então, você vai diluir ele na água. Ou então esse suco de maracujá, que ele está concentrado, e aí chegando em casa você vai diluir ele na água. Então, esse conceito de concentrado, como aquele que possui uma maior quantidade de soluto para uma mesma quantidade de solvente, né, uma maior proporção de soluto, esse termo concentração, a gente de certa forma já encontra e já está habituado na nossa vida diária. Bom, um outro produto concentrado é o docinho açucarado, melado, leite condensado. Então, a gente cozinha o leite, né, com açúcar
e lactose, que é um açúcar do leite, e aí vai reduzindo a quantidade de solvente, que no caso é a água, e vai concentrando ele, tá? Então o leite condensado é um produto concentrado. Se você quiser restituir, né, para fazer um leite, daria, claro, um leite muito adoçado, porque o leite condensado tem muito açúcar. Basta você pegar este produto e dissolver ele na água novamente. E aí você reconstituiria um leite. Claro, um leite muito mais doce do que o leite de vaca. Outro exemplo de produtos concentrados são medicamentos. Então, por exemplo, esse aqui é um produto, né, de pirona monoidratada. Ela serve, por exemplo, né, para dor de cabeça e febres. E ela está numa quantidade de 500 miligramas por ml. Essa outra dipirona, ela está na quantidade menor, de 50 miligramas por ml. Então, este de 500, esse dado, ele é um tipo de concentração. Então, o teor de dipirona neste medicamento é maior do que neste. Este provavelmente vai servir para adultos e este daqui, um teor bem reduzido, provavelmente aí vai ser uma indicação para crianças, né? Uma indicação pediátrica. Bom, já que eu falei de soluções concentradas e diluídas, o que é uma diluição de uma solução? Imagina que eu tenho um copo de suco, ele está bem forte, bem concentrado, igual aquele copo de suco de maracujá. Então, se eu adicionar mais água, imagina que chegou seu primo na sua casa, sua prima, sua tia, e aí você já tinha feito aquele suco, mas chegou mais gente, você não tem mais maracujá para fazer suco, então você vai precisar dar uma diluída. Você adiciona um pouco de solvente, adiciona água. Ao fazer isso, o que vai acontecer? O suco ele vai ficar mais clarinho, vai ficar não tão forte o sabor, né? Então a gente chama este daqui de suco concentrado. Ele estava mais concentrado no açúcar, mais concentrado no sabor do maracujá. E agora, com a adição de solvente, ele está diluído. Você percebe menos sabor do açúcar e menos sabor do maracujá. O contrário é verdadeiro. Então, a concentração de soluções, né? Então, eu tenho um suco diluído, eu achei um suco muito aguado, ou suco que não está com tanto gosto de maracujá. O que eu posso fazer? Eu posso adicionar mais soluto. Né? Pode adicionar mais açúcar ou pode adicionar mais maracujá. Estou adicionando mais material a ser dissolvido. Ou também eu posso remover solvente. No caso, é que a gente não faz isso com suco, mas se você ferver essa água do suco e a água evaporar, o açúcar que sobrou no copo, né, vai se concentrar. Então vai ficar mais doce. Então, eu concentro uma solução, seja pela adição de soluto ou pela remoção de solvente, no caso, através de um aquecimento, de uma ebulição da água, por exemplo. E aí eu produzo, então, a partir de um suco diluído, um suco concentrado. Então, isso traz para nós um conceito da concentração química de solutos em soluções. Então, o termo concentração, claro, em português você usa a palavra concentração, se concentra aí no exercício, na atividade, então concentrado, né? Você está focado na coisa toda. Mas na química, a palavra concentração, ela também remete à maior presença de solutos por um certo volume de solução, tá? Então ali está mais cheio de solutos, está mais concentrado. Então veja, se para um mesmo volume, imagina que você tem 1 litro de suco diluído, suco concentrado, né? Nesse 1 litro de suco, no diluído você jogou 5 gramas de pigmento e no outro 10 gramas de pigmento. Então esse pigmento seria o soluto. 1 litro de suco para cada é a solução final. Veja, o termo concentração, ele é, na química, uma expressão matemática que mostre uma relação de proporção entre a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Veja, eu tenho 5 gramas de pigmento para cada 1 litro e aqui eu tenho 10 gramas de pigmento para cada 1 litro. Ou seja, este suco está mais concentrado que este. Tá?
Então eu uso, né, esse conceito da concentração para mostrar uma relação entre soluto por um certo volume de solução. E aí, olha só, se eu fizer uma divisão desta quantidade por esta, eu tenho 5 gramas por litro, 5 gramas de pigmento para cada litro de solução, e aqui eu tenho 10 gramas de pigmento por litro da solução. E essa expressão, então, é uma forma de representar o conceito de concentração química de soluções. Ou seja, este tem uma concentração maior do que este. Bom, vamos ver alguns exemplos agora, né? Então, suponha que eu tenha dois volumes, 2 beckers, 2 recipientes, e eles têm então o mesmo volume. No primeiro deles, eu vou adicionar 4 moléculas do pigmento, tá? Mexi, dissolvi tudo, e aí ele ficou bem dissolvido. No segundo deles, eu vou adicionar 6 moléculas, eu adicionei mais. Então, ele vai ficar até mais corado. Na verdade, com 6 moléculas não dá para perceber essa diferença. Mas suponha que seja cada ponto desses, suponha que seja 1 grama. Então, eu joguei 4 gramas de pigmento, aqui eu joguei 6 gramas de pigmento. É claro que este becker vai ficar mais concentrado na cor, inclusive. Eu consigo visualizar, porque ele tem mais pigmento dissolvido pela mesma quantidade de volume. Então, eu vou chamar que o recipiente A é mais diluído, a solução do recipiente A é mais diluída, e a solução do recipiente B é mais concentrada. Bom, então eu falei para vocês que o conceito de concentração estabelece uma relação entre a quantidade de soluto para a quantidade de solvente. Então existem formas de representar a concentração na química, e a gente vai ver as principais. A primeira delas, e a mais simples, é a concentração comum. Concentração comum vai ser representada por C maiúsculo e vai ser uma expressão matemática da divisão da quantidade de soluto, né, da massa do soluto em gramas, dividido pelo volume da solução em litros. Tá? Então, concentração comum, C maiúsculo, é igual, né, em termos de unidade, gramas por litro. E a unidade vai ficar, então, gramas barra litro, grama por litro, ou grama vezes litro A menos 1. Bom, vale lembrar que na matemática, quando você tem um denominador, no caso litro, você pode passar ele para numerador, né, multiplicando aqui grama, só que ele vai ser elevado a menos 1. Isso é uma regra matemática, né? Então eu posso escrever a unidade como grama por litro ou grama vezes litro a menos 1. O que é o menos 1? Na verdade, o menos 1 significa que este litro que grama está sendo dividida pelo volume em litros, tá? Bom, vamos fazer então algum exemplo. Eu tenho aqui 1 litro de solução e eu vou adicionar nele 5 gramas do meu corante, 5 gramas do meu soluto. Qual é a concentração comum? Então veja, eu vou dividir 5 gramas por 1 litro, vai ficar 5 gramas por litro. Essa é a concentração desta solução. Tem um outro exemplo. Então eu tenho 5 gramas de soluto adicionados agora em 2 litros de solução. Qual é a concentração comum? 5 dividido por 2, 2,5 gramas por litro. Outro exemplo. Eu tenho agora 20 gramas de soluto e vou adicionar em 500 ml de solução. Veja, aqui é um ponto de importância. Alguns exercícios, né, inclusive os vestibulares, eles vão trabalhar com unidades diferentes. Então, o conceito da concentração comum utiliza como unidade padrão o litro, mas no exercício ele está te dando o dado em ml. Então, para chegar na concentração comum, você vai precisar transformar os 500 ml em litro. Então, volume da solução vai ser 0,5 litros, né? Então,
ml para chegar em litro, você precisa dividir por 1.000. 500 dividido por 1.000 é 0,5. Então, eu vou usar isso na expressão da concentração. Vai ser igual 20 gramas dividido por meio litro, concentração igual 40 gramas por litro. Próximo exemplo. Então, eu tenho 30 gramas de soluto e eu já sei a concentração da solução, né? Essa solução, ela está concentrada, para cada litro, ela tem 20 gramas. Então, 20 gramas por litro. E agora eu quero descobrir o volume da solução. Então, eu estou fazendo um caminho inverso, né? Eu já tenho a massa do soluto, eu já tenho a concentração, agora eu quero descobrir o volume. Será que eu consigo? Claro que consegue, gente. Veja. Então, através desta concentração de 20 gramas por litro, você tem que, né? Eu resolvo através de uma regra de 3 simples. Então, 20 gramas corresponde a 1 litro, porque desta relação, você sabe que em cada litro de solução, quantos gramas tem dissolvidos? 20 gramas. Então, se em 20 gramas, né, se em 1 litro de solução você tem 20 gramas dissolvidos, em 30 gramas você precisa de quantos litros? Quantos litros, né, estão relacionados a 30 gramas? Então, você tem uma regra de 3. Como é que eu resolvo isso? Multiplique em cruz. 20 vezes x, 30 vezes 1. 20 vezes x, 30 vezes 1. Isolo x, então x vai ser igual a 30 dividido por 20. O valor deu 1,5. Então, o volume da minha solução correspondente a uma massa de 30 gramas de soluto é 1,5 litros. Então, se você pegar uma solução de 1,5 litros com uma concentração de 20 gramas para cada litro, você vai obter exatamente uma massa de soluto de 30 gramas. Então, veja, o exercício, ele muitas vezes pode te pedir a massa, ou a concentração, ou o volume. Basta você entender, né, o conceito da concentração comum, que você vai conseguir chegar no resultado que você precisa. Bom, vamos olhar agora para esse exercício adaptado do vestibular para entender um pouquinho mais. Veja bem, as instruções da bula de um medicamento usado para reidratação estão resumidas no quadro a seguir. Então, modo de usar: dissolva o conteúdo do envelope em 500 ml de água. A composição é: cada envelope contém cloreto de potássio, 70 mg, citrato de sódio diidratado, 145 mg, cloreto de sódio, 175 mg e glicose, 10 mg. Aí vem a pergunta. Calcule a concentração de cloreto de potássio em miligramas por litro na solução preparada segundo as instruções da bula. E B, quais são as substâncias do medicamento que explicam a condição elétrica da solução do medicamento? E justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Bom, no item A, eu quero saber a concentração do primeiro deles, cloreto de potássio. Veja, a quantidade do envelope é 75 miligramas. Só que você vai adicionar o conteúdo do envelope em 500 ml de água. Então, veja, para a massa, né, eu vou representar com M minúsculo, massa do cloreto de potássio. Professor, eu não sei a fórmula do cloreto de potássio para escrever no vestibular. Precisa? Não precisa. Você pode escrever até assim, M minúsculo, entre parênteses, cloreto de potássio, tá? Se você não lembrar da fórmula. Ou então só M igual a 75 miligramas, que é o dado que está no exercício. O volume está em 500 ml. Professor, eu vou precisar... Veja, aqui ele está pedindo miligramas por litro. Então, apesar de que o conceito de concentração comum utiliza o valor em gramas por litro, o seu exercício está pedindo uma concentração não em gramas, mas em miligramas. Então, você não vai precisar converter o valor da massa, tá?
mas o valor do volume, a unidade, você vai precisar converter, porque ele pediu por litro e não por ml. Então veja, para descobrir a concentração, né, eu quero a massa em miligramas, o volume em litros. Então, 500 ml é igual a meio litro, então vou converter o volume em litro. 75 miligramas por meio litro, que vai dar igual a 150 miligramas por litro, tá? Então, a concentração de cloreto de potássio no final, quando você adicionar o conteúdo do envelope em 500 ml de água, vai ser 150 miligramas por litro. A outra questão é, quais as substâncias do medicamento que explicam a condição elétrica da solução do medicamento? Justifique sua resposta. Veja, então, a condutividade elétrica, ela depende nesse caso, como eu vou dissolver substâncias na água, então a gente sabe, por exemplo, que a água salgada do mar, ela conduz corrente elétrica. Então, se você estiver na praia e começar a fechar o tempo e dar raio, você tem que sair imediatamente do mar, porque a água salgada conduz corrente elétrica, né? Se der um raio, você pode tomar um choque e pode causar um acidente, inclusive. Então, todos esses três compostos, cloreto de potássio, citrato de sódio, cloreto de sódio, se tratam de sais, né? E, portanto, eles são são feitos de partículas iônicas, cátions e ânions. E, portanto, eles, em se dissolvendo na água, eles são compostos iônicos e podem, sim, conduzir a corrente elétrica na água. Então, esses três, eles sendo iônicos, eles conduzem corrente elétrica. Já a glicose, ela é uma molécula não ionizável. Então, ela não se ioniza na água, apesar de que ela se dissolve na água, ela não produz íons. E, desse jeito, a glicose na água não transporta a corrente elétrica. Então, a resposta para esse item é: as substâncias são aquelas que se dissolvem na água e produzem íons, né? Liberam íons, são compostos iônicos, como o cloreto de potássio, o citrato de sódio e o cloreto de sódio. Bom, agora a gente chega num conceito de concentração molar. Então veja, a gente estudou até aqui a concentração comum, que é a mais simples, e agora a gente vai estudar uma outra forma de expressar a concentração, que é a concentração molar. A concentração molar eu vou representar por um M maiúsculo, mas ele é todo recortadinho assim, né? Ele é inclinado. Então, faz um M diferentão, que tem uma perninha bonitinha para representar a concentração molar. Ele não é um M habitual. Bom, a concentração molar, ela vai então ser uma divisão do número de mol do soluto pelo volume da solução. Então, concentração molar vai ser N, número de mol do soluto, sobre V, que é o volume da solução. Então, a unidade, o número de mol é mol, e o volume é em litros. Então, a unidade vai ser mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1. Vale a pena lembrar que, se você tiver uma amostra com um composto com massa M conhecida, então N é a quantidade de matéria em mols, ou número de mols. M maiúsculo é a massa molar do composto em gramas por mol. A gente já aprendeu como fazer, né? E M minúsculo é a massa da amostra em gramas. Então, vale a pena lembrar que pode-se calcular o número de mols da amostra, né, o Nzinho, pela relação N é igual massa da amostra dividido pela massa molar do composto. Então, muitas vezes o exercício vai te dar a massa da amostra, mas ele não vai te dar massa molar. Então, por exemplo, ele vai falar, este copo contém 40 gramas de hidróxido de sódio. Então, assim, para descobrir o número de mols dessas 40 gramas, você tem a massa da amostra, 40 gramas, mas você vai precisar da massa molar do composto. E a massa molar você precisa calcular, determinar, né? Utilizando os valores de massas atômicas que estão nas tabelas periódicas. Vamos fazer um exemplo, usando o conceito de concentração molar? Então, veja, então eu tenho uma solução onde eu adicionei 5 mols do meu soluto.
Então, N, o número de mol dissoluto, N igual a 5. E eu tenho 1 litro de solução. Então, qual é a concentração molar dessa solução? 5 mol dividido por 1 litro, 5 mol por litro. Simples assim. Outro exemplo. Agora, eu tenho 5 mol e eu tenho um volume de 2 litros de solução. Então, qual é a concentração molar? 5 dividido por 2, 2,5 mol por litro. Então, esta solução está mais diluída em relação à solução anterior. Outro exemplo. Então, eu tenho um número de mol de 6 mols adicionados, né? Então, N igual a 6. Eu tenho uma concentração molar da solução de 2 mols por litro e eu quero saber, então, qual é o volume desta solução. Aqui, a gente está fazendo um processo contrário. Eu tenho já a concentração, eu tenho o número de mols e eu quero saber o volume correspondente a esta concentração com este número de mols. Veja, basta fazer uma regra de 3 simples. Pela concentração molar, eu entendo que para cada 1 litro de solução, eu tenho 2 mols de soluto. Então, 2 mols estão para 1 litro de solução. 6 mols, que é a quantidade de interesse, está para quantos litros de solução? Você não sabe, você vai descobrir pela regra de 3. Como é que calcula isso? Multiplica em cruz. Então, 2 vezes x, 6 vezes 1. 2 vezes x, 6 vezes 1. X vai ser igual a 6 dividido por 2, que vai dar igual a 3. Então, a nossa resposta é que o volume é igual a 3 litros. Tá bom? Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Agora eu vou deixar você com os seus estudos. Revise o conteúdo. Estude bastante, que esse assunto é muito importante na química. Vai ser utilizado para a maior parte dos outros conceitos de química que a gente vai estudar daqui para frente. E sempre que possível, coma frutas para ajudar os seus estudos, você ficar saudável e facilitar você ter saúde e longevidade para essa vida que a gente leva, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.